mais um vídeo na sequência para o nono ano. Vamos falar agora de um período específico da história que a gente conhece como Belle Époque, tá? É um nome francês, né? Traduzindo Bela Época. Tem bastante controvérsia quanto ao início desse período. Tá? Geralmente se diz que é entre 1871 e 1914, tá? Um período de 44 anos, 43 anos, certo? Mas como eu disse, tem uma certa discordância quanto ao começo, tá? Não tem certo assim o ponto que começa. Esses 44 anos que eu falei, isso é um período largo da história da Europa em que não aconteceram grandes conflitos, em que não aconteceram grandes guerras, então por isso se considera esse período, principalmente nesse período de 44 anos, mas tem alguns estudiosos, historiadores que dizem que não é bem assim, que a gente teria que tomar outros pontos de partida. Tem gente até que diz que quando surgiu o primeiro automóvel, em 1885, que teria que se colocar lá ao início, porque marcaria um processo tecnológico diferenciado a partir dali. Tá? Então, não se tem certo quando começou, mas basicamente é um período do final do século XIX, início do século XX, que marca a história não só da Europa, não só da França, mas do mundo inteiro. E ele corresponde também na língua inglesa, né, ou na cultura inglesa, a um período que é conhecido como Era Vitoriana, tá? Porque é o auge, é o período em que acontece o auge do reinado da Rainha Vitória. Né? A Rainha Vitória foi rainha da Inglaterra durante mais de 60 anos. Aquilo que a gente está vendo hoje em dia, né, com a Rainha Elizabeth II, que já está com 90 anos de idade aí, continua reinando na Inglaterra, aconteceu lá no século passado uma coisa bastante parecida com a Rainha Vitória, que assumiu bem jovem lá o reinado da Inglaterra e foi até o início do século XX, né, morreu com mais de 100 anos, certo? Deixando aí pro filho dela um reinado bem curtinho, porque quando ele assumiu ele já tinha quase 70 anos de idade. Tá? Uma coisa parecida está acontecendo agora, certo? Na Inglaterra está acontecendo algo muito parecido. Então é uma época muito conhecida, muito discutida dentro da cultura inglesa, que é a Era Vitoriana. Tá? E na cultura francesa, né, francófona, aqueles que falam francês, daí é a Belle Époque. Ok? Então é um período de grande desenvolvimento das ciências, tem muitas descobertas nesse período, tá? O telefone, a lâmpada incandescente, fonógrafo, cinema, na química tem vários avanços, em vários pontos, na medicina tem muitos avanços nesse período, tá? Vários medicamentos e inclusive algumas drogas, né? A heroína vai ser criada nesse período, assim como a aspirina, né? Vocês podem ver aí heroína, aspirina, vocês imaginam, né? No final das contas, o laboratório que criou as duas é a Bayer, da Alemanha, né? E por isso tem esses nomes às vezes parecidos, que eram nomes para vender em farmácia. É um período em que essas drogas eram vendidas em farmácia, uma continua sendo remédio até hoje, que é a aspirina, mas a heroína, é claro, não é mais remédio, certo? Vacinas também começam a se desenvolver em larga escala. Nos transportes a gente tem desenvolvimento do automóvel, que eu já falei antes, da invenção do automóvel na Alemanha, pelo Daimler, dois inventores, Daimler-Benz, né? É uma indústria que existe até hoje, né? Dona da marca Mercedes-Benz, vocês já ouviram, conhecem. Período em que vai se desenvolver também muito transporte em navios, né? Os navios vão se tornar cada vez maiores e mais rápidos. É só lembrar que nesse meio período aí, ou durante esse período, vai ser construído o Titanic, né? A história é bem conhecida, tem o filme, todo mundo já viu, né? Que conhece, de ouvir falar muito bem essa história do navio, que era para ser inafundável, e realmente ele foi construído com todas as melhores tecnologias que existiam naquela época,
mas no final das contas não estava no plano de Deus dele ser inafundável, né? Você sabe muito bem como terminou essa história da primeira viagem e última do Titanic. Começo do século XX, né, a gente vai ter o desenvolvimento do avião, né, a briga, né, entre irmãos Wright e o Santos Dumont, né, eles não brigaram naquela época, nem tinham muito conhecimento um do outro, conheciam, né, alguma coisa que estavam desenvolvendo um ao outro, mas eles não tiveram um relacionamento, nunca tiveram um contato entre eles. Mas o que dá para se dizer assim é que os irmãos Wright fizeram um avião que não conseguia decolar sozinho do chão, mas conseguia virar muito bem curvas. O Santos Dumont conseguiu fazer um avião que decolava do chão, mas que só voava reto para frente. Então, no final das contas, quando tu juntou os dois aviões, é que na verdade tu teve um avião inteiro. Né? Então, é só a partir lá de 1906, 1908, né? Depois do desenvolvimento de uma motorização mais efetiva e eficiente, mais potente, é que os aviões vão conseguir se tornar realmente úteis. Né? As feiras mundiais que vão acontecer nesse período também vão se tornar muito importantes, né? Como um instrumento de propaganda, principalmente daquilo que está acontecendo de mais avançado na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, né? Só para citar assim, foi numa feira mundial, não lembro mais se foi Chicago ou Nova York, que o Dom Pedro II usou o telefone lá e chamou atenção para esse aparelho que hoje em dia é fundamental para nós. Né? Na Inglaterra se construiu um palácio de cristal, Crystal Palace, para sediar uma exposição mundial, né, em 1851. A Torre Eiffel foi construída por uma exposição em 1889, uma feira mundial, uma exposição mundial em Paris, né, e assim por diante. Tá? Esse período vai terminar com o início da Primeira Guerra Mundial, né, em 1914. Então, coisa que nós vamos ver e vamos estudar um pouquinho mais adiante, certo?